Hoje à noite, quero voltar ao que poderia ser chamado de um texto natalino, embora eu não estivesse pensando nisso quando preparei esta mensagem. Mas é o versículo 14 do 2º capítulo do Evangelho de Lucas. Apenas um verso. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Quero falar esta noite sobre o tema da paz bíblica. Como podemos ter paz? Lucas 12:9. Nosso mesmo Senhor Jesus Cristo, SP, falando: Eu vim para enviar fogo à terra. Ele disse: Eu vim para lançar fogo na terra. E então, em Mateus 10:34, ele diz algo muito estranho. Ele diz: Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Parece uma contradição. Parece que ele não sabia do que estava falando. Ele foi anunciado como o príncipe da paz no Antigo Testamento. Ele veio em cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Os anjos o anunciaram como aquele que traria a paz. E agora, quando ele chega aos 30 anos de idade e inicia seu ministério, ele disse: Eu vim trazer fogo à terra. E ele diz: Eu não vim trazer paz, mas espada. Como podemos conciliar isso? O que ele quis dizer com isso? Há aqueles que tentam reduzir Cristo ao nível de um apaziguador genial e inofensivo. Mas Cristo disse: Vocês estão errados. Eu sou alguém que acende o fogo. Eu sou alguém que impunha a espada. Esta geração tem sido chamada de geração atormentada. E o motivo de ser chamada assim é porque vivemos numa era de revolução. Uma revolução tecnológica que está provocando outras revoluções pelo mundo. Revoluções políticas. Velhas ordens estão morrendo e novas ordens estão surgindo. Nações estão sendo derrubadas por revoluções quase toda semana, como lemos nos nossos jornais. E naquele dia trágico aqui no Texas, naquele dia de novembro de 1963, o presidente Kennedy havia preparado para dizer estas palavras ao Conselho de Cidadãos de Dallas. Nós, desta geração, estamos, por destino e não por escolha, de vigia nos muros da liberdade mundial. Não buscamos essa responsabilidade, mas não vamos fugir dela. O século XX será chamado de século da revolução. E toda a ordem mundial está mudando, e mudando rapidamente agora, moralmente, estruturalmente, nos negócios, no trabalho, no governo, tudo está em uma. Está em mudança e em crise. Deus ama o nosso mundo. Ele te ama tanto que deu seu filho para morrer na cruz para trazer a paz. E a Bíblia ensina 3 tipos de paz, apenas 3. Primeiro, existe a paz com Deus. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Disse o apóstolo Paulo em Romanos 5:1. A maior necessidade que você tem agora, nesta noite, como indivíduo, é a paz com Deus. Você diz: Bem, Billy, eu não estou em guerra com Deus. Sim, você está. Você pode não estar consciente disso. Deus chama isso de guerra porque você está em rebelião contra Ele. Você não faz a vontade dEle. Você não entregou sua vida a Ele como Senhor, Mestre e Salvador. Ah, você é membro da igreja. Você é uma pessoa razoavelmente decente. Mas a Bíblia diz que nem conhecemos nosso coração. Nosso coração é enganoso e perverso. É assim que Deus vê a situação. Vou à clínica Mayo para um exame e eles me fazem um raio-x. E geralmente eles encontram alguma coisinha errada em algum lugar dentro de mim. E em 2 ou 3 ocasiões eles fizeram uma cirurgia por causa do que viram no raio-x. Eu não sabia que aquilo estava lá, mas o raio-x mostrou. Veja, você não percebe que está se rebelando contra Deus. Você não está totalmente consciente disso. Você não está balançando o punho na cara de Deus, mas também não está vivendo de acordo com a palavra de Deus.
Você não está dedicando tempo à oração. Você não está dedicando tempo ao estudo da Bíblia. Você não está dedicando tempo para ganhar almas. Você não está dando tudo o que poderia dar. E então Deus olha para você e pronuncia o veredito. E o diagnóstico é que o seu coração é pecaminoso. Esse é o diagnóstico de Deus. É assim que Ele te vê. Ele diz: você é um pecador. Você quebrou as minhas leis. Você está em rebelião contra mim. E o que você precisa é de reconciliação. E a maior necessidade que temos hoje à noite é a reconciliação com Deus. Como você se reconcilia com Deus? É disso que se trata a cruz. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo estendeu uma mão e segurou a mão de Deus. E com a outra mão segurou a sua mão e nos uniu, reconciliando-nos com Deus na cruz. E você só pode encontrar Deus na cruz. O Alexander Solzhenitsyn esteve por aqui recentemente, lembra? E ele viajou pelo país e contou uma pequena história que todo mundo deveria ouvir. Se você não ouviu, ele disse que, quando estava naquela prisão por tanto tempo, houve um momento, e apenas um, em que pensou em suicídio. Ele disse que nunca era permitido falar com seu companheiro de cela. Por semanas a fio, eles não podiam conversar um com o outro. E ele disse que seu companheiro de cela o via ficando cada vez mais fraco, mais deprimido e mais desanimado o tempo todo. E ele disse que seu companheiro de cela pegou um graveto e, na areia ou na terra da cela, desenhou uma cruz. E Solzhenitsyn disse: naquele momento, todo o propósito da minha existência ficou claro para mim, porque, segundo ele, percebeu que Jesus Cristo derramou seu sangue por ele naquela cruz. E ele disse que isso lhe deu coragem para sobreviver ao seu tempo na prisão. Você já chegou a essa cruz? Não com todos os seus aparatos religiosos, não com todas as suas pretensões e orgulho, mas você já chegou com grande humildade e disse: ó, Senhor, pequei contra ti, me desculpe, e estou disposto a deixar que o Senhor entre na minha vida, mude minha vida e mude meu modo de viver? Conversei com um homem esta tarde, em uma cidade distante. Ele vai à igreja, senta na primeira fileira. Ele disse: eu vou me suicidar em poucos minutos. Fiquei tão deprimido. Eu orei com ele. Ele prometeu esperar pelo menos mais 48 horas antes de tentar se suicidar. As pressões da vida estão te apertando desse jeito? A taxa de suicídio neste país está aumentando a cada hora, à medida que as pessoas chegam ao limite de si mesmas. E parte disso está bem dentro da igreja. Pessoas que têm religião, mas não têm Jesus Cristo, um pastor desta cidade me disse ontem. Ele disse: Billy, o maior problema que enfrentamos no oeste do Texas é que temos religião, mas não conhecemos de verdade Jesus Cristo. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos: você precisa nascer de novo. E ele era um homem religioso. Paz com Deus. Foi por isso que Cristo morreu. Foi por isso que ele ressuscitou. É disso que se trata a cruz. Cristo fez a parte dele na cruz, morrendo por você. Agora você precisa recebê-lo. Veja, Deus está disposto a lhe oferecer um perdão. Ele vai te perdoar e te dar o perdão. Mas mais do que isso, ele vai te transformar aqui e agora. E você começa a vida eterna. Não é quando você morre. Você começa a vida eterna hoje à noite, agora mesmo. E você pode ter o paraíso na terra, alegria, paz e segurança em meio a um mundo que está desmoronando. Na verdade, é isso que significa paz. Paz significa tranquilidade, não importa quais sejam as circunstâncias. Deixe as bombas caírem, que venham as guerras. Deixe o mundo se despedaçar. Deixe seu marido deixá-la, se sua esposa deixá-la. Que a morte venha para a família.
Todas essas coisas causarão lágrimas. Sim, mas no meio de tudo isso, há paz porque você tem paz com Deus. E isso nos leva ao nosso segundo ponto. Existe a paz de Deus. Paz com Deus. Agora. Paz de Deus. Jesus disse: a minha paz vos deixo. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Agora, o mundo pode te dar uma paz. Você pode sair por aí, se embriagar e conseguir um pouco de paz. Você pode sair e usar algumas drogas e ter um pouco de paz e tranquilidade por um curto período. Você pode sair por aí e ter uma experiência sexual, ter um caso. Você terá paz, diversão, alegria e felicidade por um tempo. A Bíblia diz que há prazer no pecado por uma breve temporada. Mas então vem o terrível momento da verdade, quando você precisa encarar a realidade, Deus e o julgamento. Você precisa encarar a eternidade. E você não tem a paz de Deus. E o maior legado que Cristo nos deixou foi a sua paz. Ele disse: a minha paz vos dou. Pense na serenidade com que Jesus Cristo conduziu sua vida. Ele não ficava correndo de um lado para o outro como a gente faz. Ele parecia ter tempo para todo mundo. Ele só teve 3 anos. Ele poderia ter alimentado todas as pessoas famintas do mundo com um aceno de braço. Ele poderia ter acabado com todas as guerras, mas ele não fez isso. Esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era que ele fosse para a cruz e levasse os seus pecados. Veja, Deus não poderia ser justo e simplesmente te perdoar. Deus não poderia vir e dar um tapinha nas suas costas e dizer: Jim, Bill, Suzy, Mary, eu os perdoo. Eu sei que você quebrou minha lei e pecou. Veja, para nós, o pecado parece trivial. Não parece sério. Mas aos olhos de Deus, é muito sério. Significa morte eterna. Significa julgamento. Deus é um Deus justo, absolutamente justo. Alguém tinha que suportar o castigo. Alguém teve que passar algum tempo na prisão. Alguém teve que sofrer as dores do inferno e do julgamento. E Jesus Cristo se apresentou e disse: eu vou. E ele tomou o seu julgamento, o seu inferno. E quando ele estava naquela cruz, ele disse para as pessoas que estavam pregando os cravos em suas mãos, ele orou ao Pai. Ele disse: Pai, perdoa-os também. Eles nem sabem o que estão fazendo. Eu espero ver os homens que pregaram os cravos em suas mãos. Eu espero vê-los no céu, porque acredito que Deus respondeu à oração de seu filho naquele dia. Nunca houve uma pessoa que clamou ao Senhor, mesmo com um suspiro ou um fôlego, e disse: Senhor, lembra-te do ladrão na cruz. Ele merecia a morte. Ele merecia morrer. Ele era um assassino. Ele era um ladrão. E tudo o que ele fez foi se voltar para Jesus Cristo e dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Lembra-te de mim. É só assim, tão rápido. As pessoas dizem: ah, você não pode vir a Cristo tão rápido e ter sua vida mudada desse jeito. Com certeza pode. Paulo e Silas estavam na prisão. Eles estavam cantando e testemunhando, e o carcereiro estava ouvindo. E as paredes da prisão caíram durante um terremoto, e parecia que os prisioneiros estavam fugindo. E o carcereiro sacou sua espada. Ele ia se matar porque sabia que as autoridades romanas o matariam no dia seguinte por deixar os prisioneiros escaparem. E Paulo disse: espere um minuto, nós não fugimos, ainda estamos aqui. E o homem caiu no chão, apavorado. E ele disse: o que devo fazer para ser salvo? E você sabe o que a maioria das pessoas diria para ele? Ora, você não está em condições emocionais para ser salvo. Espere até se acalmar. Pense sobre isso. Vamos nos encontrar e conversar sobre isso amanhã e te explicar. Paulo não fez isso. Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.
e a sua casa. Apenas creia agora mesmo, aqui. E naquele momento, aquele carcereiro filipense recebeu Cristo, foi salvo e perdoado. E antes que a noite terminasse, ele já estava fazendo trabalho social, porque diz que ele lavou as costas dos prisioneiros que havia espancado apenas algumas horas antes. Assim, de repente, sua vida pode ser transformada. Você pode ser tocado por Cristo hoje à noite e nunca mais ser o mesmo. E então, em terceiro e último lugar, há paz com o nosso próximo. Jesus disse: tenham paz uns com os outros. Em outras palavras, devemos trabalhar pela paz. Devemos fazer tudo que o Sr. Kissinger tem feito. Mas o homem, por si só, sem Deus, nunca trará uma paz permanente. Milhares de tratados de paz já foram assinados na história do mundo e ainda assim continuamos tendo guerras. Será que vai chegar um dia e uma hora em que não haverá mais guerras? Sim, esse dia está chegando. Ouça o que as Escrituras dizem. E ele governará as nações. E converterão as suas espadas em relhas de arado, e as suas lanças em foices. Nações não levantarão espada contra nação. Eles também não aprenderão mais a guerra. Isaías 2:4. Isso vai acontecer. A guerra será eliminada, a paz virá. E então a Escritura diz em outro lugar: e naquele dia farei uma aliança para eles com os animais do campo, com as aves do céu e com os répteis da terra. E quebrarei o arco, a espada e a guerra da terra, e todos se deitarão em segurança juntos. Você viu aquela imagem outro dia na televisão? Como os insetos estão prestes a dominar o mundo. E há uma batalha agora mesmo para saber se o homem vai sobreviver até o ano 2000 ou se serão os insetos que vão sobreviver. E estamos em guerra com o mundo dos insetos porque eles estão avançando tão rápido. Aqui diz que essas pequenas criaturas rastejantes, esses insetos, nós vamos estar em paz com eles. O mundo animal estará em paz também. Você poderá ter um tigre na sua sala de estar, assim como tem um gato hoje. Vai ser uma época maravilhosa. Não haverá lágrimas, nem sofrimento, nem hospitais, nem exércitos, nem marinhas, nem guerras e nem morte, nem cemitérios. Um mundo maravilhoso e glorioso está por vir. O que será o governo? As Nações Unidas? Não, uma teocracia. Deus reinando. Deus estará no comando e ele vai governar o mundo, como diz a Escritura, com vara de ferro. Isso significa com justiça perfeita, amor perfeito e misericórdia perfeita. Esse é o futuro. E eu quero te dizer isso hoje à noite. Eu apostei tudo que tenho e tudo que algum dia terei na promessa dessa palavra. Eu confio em Jesus Cristo e somente nele como meu Senhor e meu Salvador. E quando chegar o meu momento de morrer, se eu morrer antes que ele venha, eu sei que haverá um anjo que virá, pegará na minha mão e me conduzirá à presença do meu Senhor. E eu estarei com ele para sempre. Eu sei de onde vim, eu sei por que estou aqui, eu sei para onde estou indo, e não tenho dúvidas sobre isso. Você pode ter essa mesma paz, essa mesma segurança, essa mesma alegria colocando sua confiança e sua fé em Jesus Cristo. E eu vou pedir para você fazer isso hoje à noite. Como? Vou pedir a centenas de vocês que se levantem de seus assentos agora mesmo. Venham ficar em pé diante da plataforma e assumam esse compromisso com Cristo abertamente. Você diz: Dan, Billy, por que temos que nos apresentar? Porque Jesus disse: se você não me confessar diante dos homens, eu não o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E cada pessoa que ele chamou no Novo Testamento, ele chamou publicamente. Havia uma razão para isso. Se você tem vergonha de seguir Cristo, então você não é um seguidor dele. Ele quer que você se manifeste e seja aberto sobre isso. E eu vou te dar uma oportunidade de se manifestar hoje à noite e ser aberto sobre isso. Você pode ser membro da melhor igreja da cidade, ou pode não ser membro de igreja nenhuma. Você pode ser católico, protestante ou judeu,
ou talvez não tenha religião alguma, mas quer vir entregar seu coração e sua vida a Ele hoje à noite. E você quer ter certeza sobre isso. Você quer a paz dele. Você quer o perdão dele. Você quer saber que vai para o céu. Você quer escolher o lado dele. Hoje à noite, levante-se e venha. Se você está com amigos que vieram de ônibus, eles vão esperar por você. Traga seu amigo com você. Vai levar só 2 ou 3 minutos. Eu vou dizer uma palavra, orar, um material e se juntar aos seus amigos. Levante-se e venha. Se você vier daquele balcão lá em cima, vai demorar cerca de 1 minuto a mais. Então levante-se e venha agora, rápido, de todos os lugares. E todos vocês aqui atrás,